Boa noite, eu me chamo Jenny e eu sou aluna do curso de Pedagogia da Uniaselv. Estou cursando o 8º semestre deste curso. Eu tenho como tutora a professora Aline Morelandi e hoje eu vou realizar a socialização do trabalho de graduação, projeto de ensino em educação. Esse trabalho foi realizado em dupla, né? Todas as pesquisas e a construção do trabalho foi realizada em dupla, pela colega Ana Letícia Rocha Marchesini e eu, Jenny da Silva Romero. A disciplina Projeto de Ensino em Educação, a área de concentração escolhida foi Educação Inclusiva e o tema é Professor de Apoio, a importância desse profissional na inclusão escolar. Então, a justificativa que nós tivemos para iniciar essa pesquisa, por decidir por este tema, foi em razão das observações de estágio, a experiência profissional adquirida, né, até o momento, pelas participações em reuniões pedagógicas, pela nossa vivência junto com os alunos em sala de aula, sendo nos estágios ou na nossa própria rotina de trabalho, né? E percebendo a relevância desse profissional na vida escolar e desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais em diversos aspectos. Os objetivos, então, são analisar o papel do professor de apoio escolar, entender suas atribuições, conhecer o tipo de formação e preparo esperado para esse profissional, conhecer a relação entre o professor titular e o professor de apoio, refletir sobre a atuação do professor de apoio no desenvolvimento do aluno com necessidades especiais e analisar a valorização empregada a esse profissional na área da educação. Bom, a educação inclusiva, ela precisa de um acolhimento, né, dessas pessoas, sendo elas deficientes ou não, precisando de algum auxílio, sendo por dificuldade de aprendizagem ou por ter mesmo algum tipo de deficiência, algo que impeça o desenvolvimento escolar, né? Então, esse profissional de apoio, ele vai atuar com os alunos que necessitam desse auxílio para o seu desenvolvimento, e esses profissionais precisam ser capacitados para trabalhar em conjunto com o professor titular e promover um desenvolvimento significativo para esse aluno que vai ser assistido por ele. Nós trouxemos aqui uma lei que fala sobre esse profissional de apoio escolar, que é a Lei 13.146 de 2015, que ela está na instituição da lei brasileira, né, como da inclusão da pessoa com deficiência. E então eu vou ler o que fala nessa lei, que seria que o professor de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais fizer necessário, em todos os níveis de modalidade de ensino, em instituições públicas, privadas, excluídas ou técnicas, as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, esse profissional ele vai agir em vários pontos, né? Não só no desenvolvimento escolar desse aluno, mas também no auxílio, né? Em alimentação, higiene, locomoção. E é necessário que esse professor tenha um preparo para isso. E mesmo que a gente consiga perceber mais este profissional nas escolas privadas, por lei, os alunos de escola pública também têm esse direito. Então, aqui eu trouxe o ponto do papel do professor de apoio, tá? Qual seria o papel desse professor que vai trabalhar diretamente com esse aluno que necessita do auxílio? Este profissional atua no apoio do aluno com dificuldades de aprendizagem, né? E com algum tipo de deficiência, alguma limitação, algo no processo de ensino-aprendizagem, sendo ele um aluno com deficiência ou não. Ele acompanha o desenvolvimento do educando e muitas vezes auxilia, como eu falei no slide anterior, na alimentação, higiene e locomoção, né? E esse profissional, esse professor de apoio, ele precisa estar sempre alinhado com o professor titular da turma, justamente para garantir um bom desenvolvimento, né? Um resultado bom deste aluno que precisa do apoio dele, que precisa do auxílio dele. Aqui eu trouxe
a parceria, né, entre o professor de apoio e o professor regente. Então, foi uma citação de Molcinho, que ele fala que a parceria entre os profissionais de apoio e a escola favorece o estabelecimento de metas realistas no que se refere ao desenvolvimento, como também possibilita avaliar a criança de acordo com suas próprias conquistas. Deste modo, o professor de apoio não substitui o professor regente na atuação e responsabilidades com o aluno inclusivo. Eles trabalham em conjunto para possibilitar as conquistas do educando. Então, aqui, mais uma vez, fala que esses profissionais eles precisam trabalhar alinhados, precisam trabalhar em conjunto para que esse aluno tenha realmente um bom desempenho, né? Que ele tenha êxito no seu desenvolvimento, tanto escolar quanto na parte motora, enfim, em todo o trabalho que esses dois profissionais podem realizar juntos. Ali a gente trouxe também uma imagem onde temos o professor titular e o professor de apoio, né, em uma aula de educação física, desenvolvendo um aluno que possui algum tipo de deficiência, ele precisa de um auxílio especial. A formação dos professores de apoio. O professor de apoio é importante que não seja simplesmente algum aluno do ensino médio que conseguiu um estágio e vai prestar assistência em uma escola para auxiliar esse professor titular no desenvolvimento dessa criança, né, desse aluno especial, com necessidades especiais, ou simplesmente um aluno que tenha dificuldades no seu aprendizado. Então, o que se espera é que esse profissional que vá atuar nessa área dentro de sala de aula junto com um professor titular é que ele tenha algum preparo profissional, né? Justamente para que esse trabalho seja de sucesso, né? Tanto no para o progresso do aluno quanto da escola, né? Para que seja realmente não simplesmente um auxílio em algumas atividades, mas um desenvolvimento significativo desse aluno. Então, o que se espera é que esse profissional tenha uma licenciatura ou uma pós-graduação, né, para este preparo mesmo. E quanto mais cursos e alinhamentos, atualizações que esse profissional tiver, mais vai ser eficaz esse trabalho, né? Então, a gente espera que seja um profissional capaz de elaborar recursos para fazer com que esse aluno atinja melhor as metas e o que se espera dele durante o ano letivo. A metodologia usada, então, para a realização desse trabalho, né, nós desenvolvemos pesquisas procurando sempre um foco nas palavras-chave que foram escolhidas e justamente ali na questão profissional de apoio, professor titular e inclusão. Foram as partes que a gente mais focou para conseguir formular esse trabalho. Então, nós procuramos fontes mais recentes, nós procuramos também estar sempre alinhados com o tema e conseguir fontes assim relevantes, que sejam realmente confiáveis para trazer um trabalho bom, né, que consiga desenvolver tanto para o nosso profissional quanto para o nosso conhecimento também. As considerações finais é que, a partir dos estudos realizados, concluímos também que as atribuições do profissional de apoio escolar vão além de apoiar e adaptar as atividades propostas nos conteúdos escolares. Também presta assistência e promoção do bem-estar dos alunos através do auxílio da alimentação, locomoção e higiene pessoal. Conclui-se que essa reflexão do tema abordado foi de grande relevância e enriqueceu nosso conhecimento sobre o professor de apoio escolar, suas atribuições e importância no ambiente escolar. Então, mais uma vez, dá para frisar que esse profissional ele realmente tem uma grande importância dentro de uma sala de aula para trabalhar em conjunto, não sozinho, né? Trabalhar em conjunto com o professor titular para a gente poder garantir um bom desempenho desse aluno e de acordo, né, com as limitações dele, que ele desenvolva o melhor, né, que ele tenha um sucesso no desenvolvimento escolar dele durante o ano letivo. Aqui as referências utilizadas, né, para a construção deste material de apresentação. E
no material escrito, entregue à professora, daí sim tem as referências mais completas, que daí são todas de pesquisa, né? E nós trouxemos para finalizar uma frase de Paulo Freire, que fala que a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Obrigada.